Boa tarde, pessoal. Então, hoje eu resolvi vir aqui falar com vocês sobre um assunto que é muito importante: o auto-perdão. Vocês já pararam para pensar como às vezes a gente é tão maleável com as outras pessoas e com nós mesmos a gente acaba sendo tão crítico, tão pesado, tão exigente, tão perfeccionista? Às vezes isso não é bom. A gente tem que chegar na certeza de que todo mundo erra. Todo mundo erra. Somos seres humanos, não somos perfeitos. Temos defeitos, temos coisas assim que, na verdade, a gente não gostaria de fazer. Mas, na situação que estava, era a única saída, era a única escolha. Então, a gente não pode nos julgar pelas nossas escolhas no passado, porque antes era a única saída que a gente tinha, era a única coisa que a gente poderia ter feito, era a única coisa que a gente poderia fazer. Sendo certo ou sendo errado, a gente não pode julgar, a gente não pode ficar presa numa coisa. O seu passado é uma coisa que é uma lição, não é uma sentença de vida. Então, eu falo assim, por experiência própria mesmo. Eu sei que tem muita gente que se culpa por coisas que já fez, que não acha certo, por coisas que se pudesse voltar no tempo, não faria nunca. Mas vocês já pararam para pensar que tem coisas que a gente faz para ser o melhor, mas que tem coisas que a gente só aprende quando a gente sente na pele. Porque se você ouve o erro dos outros, você não entende. Você não entende porque você não sente. E a dor do outro não é a mesma que a sua. Então, não cabe ninguém a julgar, sabe? Não cabe ninguém a querer ser melhor do que ninguém. É porque cada um erra de um jeito. Cada um julga o erro do outro, mas na verdade, todo mundo acaba errando. Cada um acaba errando de uma forma. O problema, na verdade, não é errar. O problema, na verdade, é errar e não se arrepender. Errar e não tentar evoluir. Somos seres humanos, processo de evolução. A gente começa assim, como uma lagarta mesmo, sabe? No casulo, fechadinho, que vai passando por um processo de transformação, até que do nada vira borboleta e voa. E voa, e essa é a melhor fase. É a fase que a gente entende que o amor próprio é importante, que o autoconhecimento é importante, que o auto-perdão é muito importante. Não adianta nada você segurar o mundo de todos e deixar o seu cair. Não adianta nada você fazer tudo por todo mundo e esquecer de você. Então, a minha dica de hoje é essa: se ame mais, se perdoe mais, pense mais em você. E isso não é egoísmo, é amor próprio. E isso é o mais importante de tudo, porque se a gente não se amar primeiro, ninguém vai amar a gente. E se a gente não se valorizar, ninguém vai nos valorizar também. Então, faça por você o que você queria que alguém fizesse. E você vai ver como as coisas vão mudar. E acredite que errar, todo mundo erra. Erra sim, de um jeito ou de outro, erra. Errado é quem não perdoa. Errado é quem julga e acha que é o certo, é o dono da razão, que as pessoas são perfeitas e não podem cometer erro nenhum. Isso é errado. Isso é acreditar, isso é ser egoísta, na verdade, né? Então a gente está aqui para ajudar, para auxiliar no crescimento um do outro, para progredir, para perdoar, para amar, para estender a mão, porque é muita gente apontando o dedo, mas é pouca gente estendendo a mão. É muita gente falando demais e pouca gente querendo ouvir. É muita gente nas redes sociais dizendo que ajuda, que se preocupa, que é empatia, que tá tudo bem. Mas e na vida real? E na hora que você sai de frente às câmeras? E na hora que você sai da frente do seu celular, que você desliga as redes sociais? Quem é você? Com o que você realmente se importa? O que você realmente faz? Será que tudo aquilo que você posta nas redes sociais é o que você vive? Será que tudo aquilo que você prega como certo
É o que você realmente faz? A questão é essa. A questão não é falar. Falar é fácil. Se você quiser realmente conhecer uma pessoa, não vá pelo que ela fala, vá pelas atitudes. E não julgue os erros, porque errar todo mundo erra. Como eu sempre digo, errar todo mundo erra. Mas as pessoas acertam e acertam muito mais do que erram. Às vezes uma pessoa erra uma vez e acaba sendo julgada pro resto da vida, mas as outras pessoas esquecem as outras 1000 vezes que ela acertou. Então, a gente tem que aprender a perdoar, a amar, a entender que o que para mim é uma gota d'água de uma dor, para você pode ser um tsunami. E não cabe a mim julgar isso. Não cabe a mim saber se é certo ou se é errado. Eu preciso respeitar. Eu preciso entender. E se eu não for ajudar, eu também não vou atrapalhar. Se eu não for entender, eu também não vou julgar. Eu não sou Deus. Deus, sim, é o nosso Criador e é o capaz de julgar, perdoar e saber o que é certo e o que é errado. Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe quando a gente erra e continua errando. Quando a gente erra, se arrepende e muda. E não adianta ficar se culpando pro resto da vida. Isso não vai mudar em nada. A gente precisa aprender a se perdoar. Porque é muito mais fácil você perdoar alguém do que você se perdoar, você se auto-perdoar. E quanto mais você se julga, quanto mais você se reprime, quanto mais você se culpa, menos você vive. E o tempo está passando. Esse ano foi a prova viva de que o tempo está passando. O amanhã é incerto. E a gente precisa aprender a viver o hoje. O hoje sem medo. Sem medo e sem culpa. Porque isso é importante. Espero ter deixado um recado legal para vocês. Tchau, tchau.